Olá, boa noite. Um projeto aprovado pela Câmara dos Deputados vai facilitar a vida de pessoas que precisam ir ao supermercado, mas têm dificuldade de locomoção. Pela proposta do deputado Davi Soares, do Democratas de São Paulo, os locais de venda terão que adaptar 5% dos carrinhos e, consequentemente, vão ajudar muita gente que tem algum tipo de deficiência. Toda vez que a Célia vem ao supermercado, ela tem que dividir a atenção entre cuidar da mãe, de 87 anos, e escolher os produtos que precisa levar para casa. A dona de casa reclama da falta de carrinhos adaptados para pessoas com dificuldade de locomoção. Agora, para fazer compra, ela tem que vir acompanhada sempre, né? Sempre. E às vezes ela fica em casa ou dentro do carro. E a senhora vem fazer a compra? E eu que faço. E a dificuldade da senhora empurrar o carrinho, escolher as coisas e ainda cuidar dela? Como é que é? É difícil. É difícil. Às vezes eu preciso ficar só de olho, né? Que ela já caiu dentro do mercado. Um problema que a dona Maria Barbosa também enfrenta toda vez que vai ao supermercado. Ela ia só comprar algumas coisinhas e acabou saindo com o carrinho cheio. E se não fosse a ajuda da filha, não conseguiria levar tudo para casa. Meu neto me ajuda ali, quando está muito pesado eu pego um táxi, né? Precisa... Eu moro ali pertinho, né? Precisa da ajuda dos filhos e dos netos. É. E você vem sempre com a sua mãe ajudar ela? Venho sempre. Quase toda semana. Quase todo dia, na verdade, né? Não tem jeito, né? Chega numa certa idade, para levar um carrinho desse, fica difícil, né? Sim, muito difícil, é pesado, né? Tem que ter ajuda. Tem que ter ajuda. E por causa de histórias como essas, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que obriga os mercados de grande porte a terem pelo menos 5% de carrinhos adaptados para deficientes e pessoas com dificuldade de locomoção. Os modelos podem ser de vários tipos, como mostram as fotos. Os mais sofisticados são os motorizados. E ainda será obrigatória a presença de um profissional para auxiliar os clientes. O projeto é de autoria do deputado Davi Soares. O projeto 4544 estabelece que mercados, hipermercados e congêneres venham prover, dentro dos carrinhos, as pessoas fazerem compras, alguns adaptados à população com deficiência. População essa que não tem nenhuma condição, a não ser com apoio externo, para realizar suas compras. E hoje há condições de ter carrinhos adaptáveis para essa população. É uma conquista para as pessoas com deficiência que, sem sombra de dúvida, vão dar mais qualidade de vida às suas vidas. E para muita gente essa medida vai ser de fato uma mão na roda. Isso porque, de acordo com dados do IBGE, 6,7% da população dizem ter algum tipo de deficiência ou dificuldade de locomoção. São pessoas que precisam da ajuda de terceiros para comprar itens básicos para a sobrevivência. E agora se tornarão mais independentes, poderão assumir o controle na hora de fazer as compras. Esses carrinhos que tem em alguns supermercados, eles vão ajudar naquele momento, para que as pessoas possam fazer as compras, fazer as atividades, porque elas têm total dificuldade de locomoção. Por isso, precisamos pensar que fazer exercício é algo para qualidade de vida, vai trazer um impacto positivo em todas as coisas, nas esferas que nós vamos fazer. Uma grande rede de supermercados dos Estados Unidos foi a pioneira a adotar os carrinhos adaptados. A ideia surgiu após a reclamação dessa mãe, que tinha dificuldade para ir às compras com a filha, que tem necessidades especiais. 6, 7 years old who can't walk, and it's really helpful. It's been fantastic. Esse supermercado na Zona Norte de São Paulo também tem um projeto semelhante. Carrinhos elétricos ficam à disposição para os clientes que têm limitações para a locomoção. Com passos curtos e vagarosos, o seu José Batista, 75 anos, percorre os corredores do local. Ele ainda não conhecia o carrinho adaptado e, a convite de nossa reportagem, resolveu experimentar. E olha que seu José aprovou o aparelho. Outros mercados deveriam ter. Qualquer mercado tem que ter. Esse, qualquer lugar do mercado. Faz diferença. Facilita muito a pessoa. E agora, motorizado, o seu José Batista vai longe nas compras. E a vacinação contra a Covid no Brasil deve começar em janeiro, segundo informação do Ministério da Saúde. O presidente Jair Bolsonaro diz que aguarda as farmacêuticas oferecerem as vacinas, mas até agora não houve nenhum pedido de registro ou autorização para uso emergencial.
Em conversa com apoiadores no Palácio do Planalto na manhã desta segunda-feira, o presidente da República, Jair Bolsonaro, falou que as farmacêuticas é que devem procurar o Brasil para registrar e vender as vacinas contra a Covid-19 e criticou a falta de clareza sobre os possíveis efeitos colaterais dos imunizantes. O Brasil tem 210 milhões de habitantes, então o mercado consumidor de qualquer coisa é enorme. Os laboratórios não tinham que estar interessados em vender para a gente? Por que eles, então, não apresentam documentação na Anvisa? Verdade. O pessoal diz que eu tenho que ir atrás. Não. Quem quer vender, se eu sou vendedor, eu quero apresentar. Só que aqui tem um detalhe. Eu já falei que o povo vai saber que na bula, né, nos contratos, todos que eu vi até agora, está escrito lá. Não nos responsabilizamos por efeito colateral. Está escrito lá, ok? Que efeito colateral é esse? Não sei. Bolsonaro também disse que não há interferência do governo no trabalho da Anvisa e reprovou o novo fechamento de comércios e escolas realizado em alguns estados do país pela segunda vez. É inacreditável. Fizeram lockdown 5 meses. Alguns estados fazendo de novo. Mas já não deu certo ali atrás. Apanhei muito por causa disso, porque saúde e economia de mão dada. Você sem renda, você tem problemas graves, morre mais cedo, a expectativa de vida é menor. A questão de escola, eu tenho uma menina de 10 anos aqui, é diferente da grande maioria, porque ela tem tudo aqui em casa, né? Estuda pela internet. Agora, a grande maioria não estuda nada. Vai perder um ano. Em entrevista à TV Brasil, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que a partir do mês que vem, vacinas emergenciais devem começar a ser aplicadas. Já a vacinação em massa deve ocorrer a partir de fevereiro, seguindo o calendário de aprovação dos imunizantes apresentados pelas farmacêuticas. A principal data é que em janeiro, até o final de janeiro, nós teremos vacinas iniciais, algumas em caráter emergencial e a vacinação em massa já com registro a partir de fevereiro. Pazuello destacou que assim que as farmacêuticas tiverem os produtos aprovados, não será necessária a assinatura de nenhum termo para que os brasileiros tomem a vacina contra a Covid-19. Para o ministro da Saúde, uma vez que a eficácia e a segurança forem comprovadas pela Anvisa, a responsabilidade sobre possíveis efeitos colaterais passa a ser da fabricante. Uma vez registrada na Anvisa a vacina, ou produzida no Brasil ou importada, passando pelos crivos de análise da segurança e eficácia, nós vamos incorporar e distribuir à população. Não é necessário fazer termo de responsabilidade algum. A responsabilidade já está definida quando a Anvisa coloca a segurança e a eficácia. O ministro explicou ainda os trâmites de análise e aprovação da vacina, feitos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Uma vez registrada a vacina, no caso do Brasil na Anvisa, a gente pode incorporar no SUS, adquirir e distribuir pelo PNI. Esse é o processo. Um processo de vacina normalmente dura de 4 anos em diante. Nós estamos fazendo hoje no mundo esse processo em 8 meses, 9 meses. A nossa defesa é a análise da nossa agência reguladora. Sem a análise da agência reguladora, nós não podemos garantir à população a segurança e a eficácia daquela vacina. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que todos têm pressa pela vacina e que assim que for aprovada pela Anvisa, ela será ofertada gratuitamente e de modo não obrigatório a todos os brasileiros. 2 empresas já apresentaram documentos referentes à fase 3, onde a farmacêutica comprova a eficácia e segurança da vacina. Mas, por enquanto, nenhuma fabricante pediu o registro da vacina ou fez solicitação para o pedido de uso emergencial. E o trabalho de vacinação contra a Covid avança em todo o mundo. A Bélgica iniciou sua campanha um dia depois do início do processo em vários países da União Europeia. Primeiro dia de vacinação contra a Covid-19 na Bélgica. Nesta segunda-feira, os moradores de uma casa de repouso em Bruxelas foram os primeiros belgas a serem imunizados contra o novo coronavírus. O vírus é um problema. Temos que fazer o que pudermos para evitá-lo. Dizem que a vacina é muito eficaz, então eu não tenho dúvidas. A Bélgica se juntou a vários outros países da União Europeia que começaram suas campanhas de imunização um dia antes. Na Itália, profissionais da saúde receberam a primeira dose da vacina da Pfizer e comemoraram.
É fundamental que todos que trabalham com esse tipo de doença e que estiveram na linha de frente da Covid sirvam de exemplo para toda a população neste momento crucial, à medida que começamos a sair dessa situação de emergência. Na França, moradores de um asilo em Indre-et-Loire também foram imunizados contra o novo coronavírus. O dia foi marcado também pela imunização do presidente do Chipre, Nikos Anastasiades, em um centro de saúde na capital do país, Nicósia. A vacinação avança também fora da Europa. Nesta segunda, as forças de defesa de Israel iniciaram um programa de vacinação que deve alcançar cerca de 6.000 soldados e oficiais ainda esta semana. Um idoso de 75 anos morreu de ataque cardíaco 2 horas depois de receber a vacina da Pfizer contra o coronavírus no norte de Israel. Apesar de ter histórico de doenças cardíacas e câncer, o Ministério da Saúde do país afirmou que uma análise preliminar não revelou qualquer ligação com a vacina. Mas, mesmo assim, o diretor-geral do Ministério da Saúde do país decidiu abrir uma investigação sobre o incidente. A AstraZeneca afirmou que encontrou a fórmula vencedora para a vacina contra a Covid-19. A empresa assinou um acordo com o governo brasileiro para a produção da vacina em parceria com a Fiocruz. Ela é mais barata que as concorrentes e não precisa ser armazenada em temperaturas tão baixas quanto a da Pfizer, por exemplo, que deve ser guardada a menos de 70 graus. O diretor-geral da empresa disse em entrevista com o Sunday Times que o grupo farmacêutico britânico descobriu como alcançar uma eficácia que com 2 doses é alta como a das outras vacinas. Ele também garantiu que o imunizante assegurava uma proteção de 100% contra as formas graves da doença. Nos resultados provisórios dos testes clínicos em grande escala no Reino Unido e no Brasil, o laboratório britânico anunciou que a eficiência média era de 70%. Outras vacinas, como a da Pfizer e da Moderna, apresentaram resultados acima de 90%. Por trás desse resultado médio de 70% se escondem grandes diferenças entre 2 protocolos diferentes. A de 90%, alcançada em voluntários que receberam a metade de uma dose e uma dose completa 1 mês depois, mas só 62% em outro grupo vacinado com 2 doses completas. As máscaras faciais reduzem em até 99% o risco de espalhar as gotículas capazes de transmitir a doença do coronavírus ao falar ou tossir. É o que aponta uma nova experiência de laboratório realizada com manequins e humanos. Uma pessoa a 2 metros de outra que tosse sem máscara será exposta a 10.000 vezes mais gotículas capazes de transmitir a Covid-19 do que se estivesse usando uma máscara. A informação está na revista Royal Society Open Science. De acordo com uma nova experiência de laboratório, as máscaras faciais reduzem em até 99,9% o risco de espalhar as gotículas capazes de transmitir a Covid-19 ao falar ou tossir. As minúsculas gotas que são lançadas ao ar antes de caírem pelo efeito da gravidade são o principal vetor de transmissão do novo coronavírus. As gotículas microscópicas podem permanecer suspensas no ar por longos períodos e representam um risco especial em locais mal ventilados, sem correntes de ar, com pessoas que não usam máscara ou a usam mal abaixo do nariz. A Organização Mundial da Saúde atualizou recentemente suas recomendações quanto ao uso de máscaras, que passou a recomendar em ambientes fechados e na presença de outras pessoas, se a ventilação for insuficiente. E no próximo bloco você vai ver, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assina pacote para ajudar a economia do país. E ainda, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspende prazos de processo de impeachment de Wilson Witzel e agora, caso não tem data para acabar. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou o novo plano de ajuda para a economia do país. O anúncio da decisão de Donald Trump foi feito pela Casa Branca. O pacote amplia os benefícios para milhões de americanos que lutam contra a pandemia e a crise. São cerca de 900 bilhões de dólares que fazem parte de uma legislação mais ampla, que com a sanção do presidente evita a paralisação das atividades do governo a partir de terça-feira. 2 programas federais que incluíam subsídios para os desempregados aprovados em março como parte do plano inicial de ajuda contra a pandemia expiraram à meia-noite de sábado e deixaram de fora cerca de 12 milhões de pessoas. O pacote de estímulo aprovado pelo Congresso em 21 de dezembro prorroga estas ajudas e outras que deveriam expirar nos próximos dias. A expectativa da indústria brasileira é de dias melhores. A confiança do setor atingiu nível igual ao de maio de 10 anos atrás, de acordo com o índice de credibilidade divulgado
divulgado pela Fundação Getúlio Vargas hoje. Após atingir o fundo do poço em abril, a recuperação da confiança impulsionada pelos bens intermediários indica que o setor está em uma conjuntura favorável, com a aceleração da demanda e estoques ainda em nível considerado baixo. O INSS vai pagar 10 bilhões de reais no ano que vem às pessoas que entraram na justiça e ganharam ações de revisões dos benefícios que foram calculadas com erros na década passada, como auxílios doença, aposentadorias por invalidez e pensões. Quem tiver mais de 60 mil reais atrasados vai receber de uma vez. Abaixo deste valor, os pagamentos podem ser feitos em até 36 vezes. Para conferir a situação, os interessados devem entrar no site do INSS. E o preço médio do óleo diesel será reajustado em 4% nas refinarias e a gasolina em 5% a partir de amanhã. O anúncio foi feito hoje pela Petrobras. As altas se devem à desvalorização do real frente ao dólar nos últimos dias. É a segunda anunciada em 2 semanas. Com a alta de 4%, o preço médio do óleo diesel na refinaria passa a ser de R$ 2,02 por litro. Já o preço médio da gasolina da Petrobras para as distribuidoras será de R$ 1,84 por litro. A Petrobras defende que seus preços seguem a chamada paridade de importação, impactada por fatores como as cotações internacionais do petróleo e câmbio. O repasse dos reajustes nas refinarias para os consumidores não é garantido e depende de uma série de questões, como margem da distribuição e revenda, impostos e adição obrigatória de etanol anidro e biodiesel. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspendeu hoje o prazo para a conclusão do inquérito de impeachment do governador afastado Wilson Witzel. A medida foi adotada para evitar uma manobra que poderia resultar na volta de Witzel ao cargo sem julgamento. O Tribunal Misto, de 5 deputados e 5 desembargadores, tomou hoje o depoimento de mais 4 testemunhas do processo. O governador afastado também deveria ser ouvido, mas o ministro do STF, Alexandre de Moraes, suspendeu o depoimento, sob o argumento de que ele só deveria falar depois de receber a delação do ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, que é a base da delação. Foi ele quem denunciou a existência de um esquema de corrupção no atual governo do Rio e até se comprometeu a devolver aos cofres públicos 8,5 milhões de reais que ele mesmo pegou. A delação corre em segredo de justiça e, com a decisão de Witzel falar apenas depois de ter acesso a todos os detalhes, o prazo para a conclusão do processo, que é de 6 meses, deverá acabar em abril, sem que o governador afastado tenha prestado esclarecimentos e volte ao cargo, sob o argumento de que o tempo acabou. Agora o julgamento não tem data para acabar, a não ser que o ministro Alexandre de Moraes volte atrás, o que obrigaria o Wilson Witzel a dar explicações o mais rápido possível. E no próximo bloco você vai ver os dados atualizados do coronavírus no Brasil e no mundo. E também, Neymar gera polêmica por suposta festa de Ano Novo no Rio de Janeiro. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, diagnosticado com Covid, está em isolamento em casa. As informações de Brasília com a repórter Jaqueline Fonseca. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, está em isolamento no Palácio do Jaburu, residência oficial, desde o último domingo, quando testou positivo para a Covid-19. Segundo informações da assessoria de comunicação da Presidência da República, o vice-presidente está bem. Antes de fazer o teste, ele teve dores no corpo, dor de cabeça e febre de 38 graus. Seguindo recomendações médicas, Mourão está tomando hidroxicloroquina, anita, azitromicina e outros remédios para dores e febre. De Brasília, Jaqueline Fonseca. A procura por testes de Covid do tipo PCR aumentou 35% no mês passado. A Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica atribui o resultado ao aumento do número de casos da doença e à preocupação com as festas de fim de ano. Esse tipo de teste é recomendado após o 4º dia de sintomas e tem uma precisão de mais de 90%, enquanto os vendidos em farmácias não são tão precisos.
A pandemia já matou mais de 50 mil pessoas na Espanha. A informação foi confirmada nesta segunda-feira pelo Ministério da Saúde local em um balanço atualizado da doença. De acordo com a pasta, são 50.122 óbitos no país desde o início da pandemia. O número de infecções subiu para 1.879.413. A Espanha é o quarto país da Europa Ocidental com maior número de óbitos desde o início da pandemia, atrás da Itália, Reino Unido e França. O balanço de mortes oficialmente divulgado pelo Ministério da Saúde espanhol, no entanto, é alvo de polêmicas. Outras fontes oficiais apontam um balanço mais alto. O Instituto Nacional de Estatísticas revelou que o número estimado de óbitos pelo coronavírus na Espanha durante a primeira onda de março a maio superou os 45.600, ou seja, cerca de 18.500 a mais que os contabilizados pela saúde no mesmo período. Diante das festas de fim de ano, as autoridades dobraram os alertas e pedem para a população que limitem as celebrações a no máximo 10 pessoas ou até 6 pessoas, dependendo da região. A cidade de Sydney, na Austrália, anunciou nesta segunda-feira que o plano que permitia a presença de 5 mil pessoas na Bahia para assistir à famosa queima de fogos de Ano Novo foi cancelado. Centenas de milhares de pessoas comparecem a cada 31 de dezembro à região da Baía de Sydney para admirar um dos espetáculos de fogos de artifício mais famosos do mundo. Mas em 2020 isso não vai ocorrer. A cidade australiana decidiu proibir a presença de espectadores durante a tradicional cerimônia de Ano Novo. Era esperada a presença de 5 mil pessoas que trabalham na linha de frente do combate à pandemia de coronavírus, como forma de agradecimento. Mas o plano foi abandonado por causa do risco de contaminação. O foco de contágios detectado na zona norte da cidade registra 126 casos. Antes do seu aparecimento, há algumas semanas, a vida seguia um curso relativamente normal em toda a Austrália, já que o número de novos casos de Covid-19 era muito baixo. As autoridades, que recomendam que as pessoas fiquem em casa, esperam conter um possível aumento de infecções na cidade mais populosa da Austrália. O país, de 25 milhões de habitantes, registrou desde o início da pandemia cerca de 28.300 casos e 909 mortes provocadas pela Covid-19. A Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu estender para toda a orla da cidade os bloqueios na noite de Réveillon na quinta-feira. As medidas já eram previstas para Copacabana e agora passam a valer para todas as praias da Zona Sul. Na semana passada, o prefeito em exercício do Rio, vereador Jorge Felipe, do Democratas, determinou o fechamento dos acessos a Copacabana, tradicional palco da festa da virada, que foi cancelada, e proibiu a queima de fogos e equipamentos de som na orla. Festa de queima de fogos na Austrália cancelada, acesso às orlas das praias do Rio de Janeiro proibido, tudo para conter a propagação do coronavírus. Mas não é todo mundo que pensa assim, porque lá em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, o craque brasileiro Neymar virou alvo de críticas e polêmicas depois que a imprensa noticiou que o jogador encerraria o ano com uma grande festa em sua mansão. O portal Metrópolis afirmou que o camisa 10 do Paris Saint-Germain daria uma festa para 500 pessoas com duração de vários dias e receberia pelo menos 5 artistas nacionais. O Neymar Palooza, como foi batizado por internautas, foi negado pela assessoria do jogador. Mas as especulações ganharam força com um comunicado da agência Fábrica. A empresa de eventos afirmou que é idealizadora e produtora de uma festa de Réveillon que vai receber cerca de 150 pessoas, mas sem mencionar o contratante dos serviços. A agência Fábrica também declarou que a realização do evento se dá cumprindo todas as normas sanitárias determinadas pelos órgãos públicos. A Prefeitura de Mangaratiba, um pequeno município na costa sul do Rio de Janeiro, pediu aos habitantes que não organizassem comemorações de fim de ano e declarou não ter conhecimento da festa de Neymar. O jogador, natural do estado de São Paulo, tem o costume de passar as férias na mansão que tem na cidade, comprada em 2016. Neymar não se pronunciou sobre a suposta comemoração de Ano Novo. E no próximo bloco você vai ver as informações importantes na live do missionário R.R. Soares. E também você vai ver que o rancho Neverland do astro Michael Jackson foi vendido por 22 milhões de dólares. Apesar de grave, a pandemia de Covid-19 deve ser vista como um alerta para possíveis crises sanitárias piores. Em uma coletiva nesta segunda-feira, a Organização Mundial da Saúde destacou o contexto globalizado em que vive e a necessidade do mundo para estar preparado para o futuro.
Em uma entrevista coletiva, o diretor do Programa de Emergências da OMS, Michael Ryan, destacou o coronavírus como um alerta. Essa pandemia tem sido muito severa, se espalhou pelo mundo todo muito rapidamente e afetou todos os cantos do planeta. Mas não é necessariamente a maior. Este vírus é muito transmissível, mata pessoas e priva de entes queridos. Mas o nível atual de letalidade é razoavelmente baixo para outras doenças emergentes. É um alerta. O epidemiologista falou sobre a importância de ações conjuntas e de se preparar para o futuro. O planeta é frágil. Vivemos em uma sociedade global cada vez mais complexa. As ameaças vão continuar. Se há uma coisa que precisamos tirar dessa pandemia, com toda a tragédia e perda, é que precisamos agir em conjunto. Precisamos nos preparar para algo que pode ser ainda mais grave no futuro. Devemos honrar os que se foram, melhorando no que fazemos todos os dias. A entrevista marcou um ano desde que a agência da ONU soube pela primeira vez do novo vírus se espalhando na China. Desde então, a Covid-19 matou quase 1.800.000 pessoas em todo o mundo, com mais de 80 milhões de infectados. As tarifas de táxi no Rio de Janeiro aumentariam quase 7% na próxima sexta-feira, mas o sindicato da categoria negociou e o reajuste foi suspenso. A alegação é de que, desde o início da pandemia, o número de clientes na cidade caiu 40%. O prefeito em exercício, Jorge Felipe, atendeu ao apelo e suspendeu o aumento. O rancho Neverland, que pertenceu ao astro-americano Michael Jackson, foi vendido para o bilionário americano Ron Burkle por 23 milhões de dólares, o equivalente a 103 milhões de reais. O preço informado pelo Wall Street Journal significa uma redução considerável do valor inicial do rancho, colocado à venda por 100 milhões de dólares em 2015. O rei do pop, morto em 2009, transformou a gigantesca mansão em um refúgio de conto de fadas com direito a roda gigante e um zoológico. Foi no local que Michael Jackson escreveu alguns de seus principais sucessos. Após a morte de Michael Jackson, o imóvel que fica na Califórnia foi rebatizado como Sycamore Valley Ranch. O comprador é um empresário de Montana com investimentos que vão de supermercados até a indústria do entretenimento. Na era da internet e dos celulares, muitos idosos enfrentam dificuldades para lidar com a tecnologia. Mas na China, o governo passou a oferecer aulas de atualização digital. Nunca é tarde demais para se aprender, mesmo que o tópico em questão seja o uso de tecnologia. Na China, praticamente toda a população usa o telefone celular para facilitar a vida. Mas grande parte dos idosos não sabe usar a internet. Para incluir digitalmente a terceira idade, o Estado passou a oferecer aulas de atualização digital. Uma inclusão que se tornou ainda mais importante em tempos de pandemia de Covid-19. A importância do celular ficou muito evidente este ano. É necessário escanear o código de saúde para pegar um trem ou um ônibus, caso contrário a pessoa não entra. O código de saúde também é necessário quando se vai ao hospital. Aos 70 anos, Li Changming acaba de comprar um celular. Para saber como usá-lo, participa de um curso organizado pelas autoridades de Chengdu, uma metrópole no sudoeste da China. Comprei um smartphone ontem, um Huawei P40. Ainda não estou acostumado com algumas funções e por isso vim aqui aprender. Quero saber mais e melhorar. Quero mais conhecimento. Nunca é tarde para aprender. Com a formação digital, Pequim pretende impulsionar o consumo e estimular a terceira idade a comprar. Na China, em 2025, haverá 300 milhões de aposentados, praticamente a população dos Estados Unidos. De acordo com Dashui Consulting, o poder aquisitivo desse grupo vai representar mais de 750 bilhões de dólares. Eu não sabia como usar quando comprei o smartphone, foi minha filha que me ensinou. Ela me ensinou como pagar e como transferir dinheiro. Eu só sabia fazer ligações no começo, não entendia nada. Mais de 36 milhões de pessoas acessaram a internet pela primeira vez entre março e junho de 2020. Saber usar um celular se tornou vital na China, um país onde o comércio eletrônico ganha cada vez mais espaço e o dinheiro em espécie está em vias de extinção. E chegou o momento de fé e esperança na live do missionário R.R. Soares. A palavra de hoje está no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 38. O missionário fala da importância de confirmar as necessidades em Deus para não se perder e ter a vida eterna. Mas espera aí, a promessa está na Bíblia. Eu leio e entendo, alegro meu coração, me traz fé.
Então eu posso agora, a hora que eu quiser, manda acontecer, expulso o mal. Se você sentir de Deus, você pode. O rei Davi falou assim, te confirma. A coisa era grande. O rei Davi não, o salmista aqui, desculpa-me. Ele queria tomar posse da benção, mas ele pediu a Deus para confirmar. Ele estava com dúvida? Não. Que ele ia orar e Deus ia confirmar a promessa. Ele ia agir por fé. Olha, a Bíblia é clara que Jesus de Nazaré levou todas as nossas doenças, dores e enfermidades na cruz e pelas feridas dele nós fomos curados. Por isso eu falei, convida as pessoas que estão aí com sintomas de Covid que eu vou mandar embora. E vou mandar com um copo d'água. Agora eu quero fazer uma outra oração para Deus abençoar e Deus vai abençoar. Continue acompanhando o ensinamento do missionário neste mesmo versículo 38. Confirma a tua promessa ao teu servo que se inclina ao teu temor. Mas nós temos que pedir a Deus para confirmar. Deus, confirma que eu vou assumir. É um relacionamento com Deus assim que nós temos, pai e filho, que é muito importante e Deus confirma a palavra dele. E ele diz mais, mas por que ele pediu para confirmar? Porque tinha uma coisa que ele tinha que fazer, que você tem que fazer, qual? Que sim, confirma a tua palavra ao teu servo, que se inclina ao teu temor. Incline-se ao temor de Deus e Deus vai confirmar. E chegou o momento da pergunta para o missionário responder. É errado um cristão fazer jogos na loteria. Ah, mas claro, né? Você não gaste o seu dinheiro naquilo que não é pão, diz a Bíblia Sagrada. Ah, mas eu podia ganhar. Você pode ser a sua perdição. Conheço caso, conheço mesmo de pessoa que se perdeu porque ganhou na loteria. E na mensagem final da live de hoje, o missionário R.R. Soares fala da importância de buscar entendimento na palavra e se inclinar a Deus. Ele entendeu que ele, inclinando-se ao temor de Deus, passando a respeitar o Senhor, ele podia pedir a confirmação. É isso mesmo. Quando você busca Deus, tem alguma coisa errada que está atrapalhando? Se houver, Deus fala. Você sente que tem. Aí você pede o perdão. Aí você, inclinando para o temor de Deus, você pode pedir. Meu irmão, incline. Não viva sem estar junto ao temor de Deus, que você pode até perder a vida e ir para a perdição eterna. E Deus não quer isso, não. O Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã.